As portas sempre estão fechadas, ou sempre estão abertas. Depende de quem está diante delas, querendo chegar do outro lado. Rosa sempre soube disso. Filha de uma escrava alforriada, sabia muito bem onde podia pisar e onde não era bem-vinda, nem vestida de branca. Mesmo sabendo disso, se deixou apaixonar por José, primeiro-tenente do exército imperial, herdeiro da nobre família Basileu e dono de uma posição de prestígio na alta sociedade carioca da época. Ô Rosa, a gente não manda no coração, né? Tiveram uma filha esses dois, e José resolveu se casar com a Rosa. Foi um absurdo para a família Basileu. Quer dizer, engravidar escravas era comum na época. O inconcebível para eles era ele ter escolhido se tornar pai da criança. Mas foi a palavra final de José. Criaram ele e Rosa, Francisca. Ela teve acesso a uma boa educação, à cultura, à arte, aprendeu música e aos 11 anos já tinha suas próprias composições, que apresentava ao piano nas reuniões familiares. Mas naquela época, a arte pelas mãos de uma mulher tinha o alcance sempre reduzido a esse contexto doméstico. Francisca jamais poderia sonhar em ter sua música conhecida por todo o país, ainda mais ela, cuja própria existência já era uma afronta à aristocracia. Mas a menina não aceitaria ficar para sempre usando seu talento só para entreter a família. Quanto mais passavam-se os anos, mais virtuosa pianista Francisca se tornava, além de uma excelente compositora. Era completa, vulnerável e perdidamente apaixonada pela música. Tinha nela o seu maior motivo para viver, e decidiu desde pequena que ninguém roubaria o seu espírito. Apesar de ter tido uma educação musical tradicionalmente europeia, Francisca sabia bem de onde tinha vindo. Na infância, a sua mãe apresentou as rodas de lundu e umbigada, tipos de música que tinham um ritmo de origem africana. Eram executados e apreciados por escravos e pessoas de classe mais baixa. Visitar essas rodas logo se tornou um hábito da menina, o que teve muita influência em suas obras. Mas toda essa liberdade cultural tinha um prazo de validade. Francisca e sua mãe sabiam que mais cedo ou mais tarde a menina teria que cumprir o seu papel na sociedade e se tornar uma esposa. E isso não demorou. Quando tinha 16 anos, seu pai a apresentou ao oficial da Marinha Jacinto Mercadante, com quem forçou a menina a se casar. Pouco tempo depois, também contra a própria vontade, ela engravidou do primeiro filho. Daí em diante, o marido faria todos os esforços possíveis para fazer a vida dela um inferno. Jacinto via na música uma rival. Sentia que Francisca era mais feliz tocando piano do que dividindo momentos com ele. Essa era uma das poucas coisas nas quais os dois concordavam. Então ele a levou à força para dentro do navio no qual servia a marinha, onde ela não teria mais acesso à música. Ela aguentou por um tempo, mas as discussões eram constantes e violentas. Até que um dia Jacinto disse: "Você vai ter que escolher, ou eu ou a sua música." Veja, o marido dela era um babaca abusivo e a vida dela era a música. Então, se desconsiderássemos todo o contexto da época, pareceria uma decisão bem fácil de ser tomada. O problema é que uma mulher separada no século XIX era muito mal vista pela sociedade. E não estamos falando apenas de reputação, mas de direitos sendo cerceados. Se hoje, para as mulheres, o processo de separação já não é fácil, menos ainda era naquela época. Ainda assim, para surpresa do marido, Francisca escolheu a música. E foi embora. Mal falada, sem trabalho, sem um nome e feliz por estar novamente com o seu verdadeiro amor. E como ela não tinha casa para morar, voltou para a casa dos pais, mas não ficou muito tempo ali. Essa mulher, agora mais certa do que nunca do que queria para sua própria vida, tinha começado a tocar na noite, em lugares não muito bem vistos pela família. Seu pai não suportava saber disso e acabou a expulsando de casa. Francisca, agora sem marido e sem pai, estava completamente por conta própria. Arrumou um piano e começou a dar aulas para sustentar a família. Nesse período, ela frequentava rodas de choro, que é esse gênero que foi muito popular na época, geralmente executado por violões e flauta, e começou a ser convidada para tocar em lugares cada vez mais prestigiados. Nessas idas e vindas, conheceu seu segundo marido, a quem ela também deixou por descobrir diversos casos de infidelidade. Algo que era comum para a época e geralmente as mulheres não tinham outra escolha senão aceitar.
O nome de Francisca passou a ser mencionado com certa frequência entre os grandes compositores brasileiros da época. Enquanto isso, ela também ficava famosa entre o povo simples. Uma de suas composições, Atraente, de 1877, era conhecida e cantada pelos escravos. Francisca tinha encontrado a forma perfeita de ferir as estruturas sociais. Levou a música da elite para o povo simples e o lundu e a umbigada para os teatros e concertos. Mas não foi só com a arte que ela se posicionou contra o Império Português. Além de tudo, a mulher era militante pela abolição da escravidão e fim da monarquia. Mais um escândalo para sua coleção. Enquanto isso, uma outra história se desenrolava. Entre os séculos XVI e XVII, os escravos brasileiros aprenderam dos mais pobres entre os colonizadores a prática do entrudo, que era basicamente uma festa de rua em que as pessoas bagunçavam, gritavam e jogavam coisas umas nas outras no carnaval. Isso era extremamente mal visto pela nobreza, pela festa em si, que eles consideravam uma perturbação bárbara, mas também por motivos políticos. Existem várias teorias sobre a origem da prática do entrudo. Não se sabe exatamente se ele é uma amálgama de várias tradições do mundo antigo ou se veio de uma delas especificamente. Mas a maioria dos historiadores que têm o entrudo como objeto de estudo conseguem ver muitas similaridades com a tradição romana da Saturnália. Esse festival, que acontecia do dia 17 ao 25 de dezembro, daí também vem o Natal como conhecemos hoje, era principalmente sobre igualdade. Todo mundo ia pra rua para comer, beber e dançar, incluindo os escravos. Durante o período do festival, as suas obrigações enquanto servos eram suspensas. Eles podiam até se vestir como os nobres e sentar ao lado deles nos banquetes. Não preciso dizer que escravos tomando o lugar da nobreza não era uma ideia com a qual a coroa portuguesa simpatizava. Apesar de a própria família real ter sido adepta de uma versão mais sofisticada e a portas fechadas do entrudo, eles eram extremamente contra manifestações de rua desse tipo. Por volta de 1830, a festa começou a ser exaustivamente perseguida pelas forças policiais, e na década seguinte foi oficialmente decretada sua proibição. Tudo isso em função de um medo de que, entre as similaridades entre o entrudo e a Saturnália, essa ideia de igualdade começasse a ficar mais forte do que já era devido aos debates políticos da época. Mas mesmo proibida, essa festa continuou existindo nos cordões carnavalescos, que posteriormente se tornariam os bloquinhos de carnaval. Parece que quanto mais proibiam o povo de se manifestar, com mais vontade ele ia para a rua. As duas histórias que eu estou contando aqui se cruzam em 1889, na região do Andaraí, no Rio de Janeiro. Francisca ouve de sua casa o ensaio do cordão rosa de ouro e imediatamente ela se identifica com a energia daquelas pessoas, com aquela vontade de viver fora da curva, fora do estereótipo. Então, quando os dirigentes do Rosa de Ouro bateram à sua porta e pediram música, ela não poderia ter se sentido mais satisfeita. Sentou ao piano, sem pensar muito no que estava fazendo, e escreveu uma melodia para ser o tema do cordão. E assim, despretensiosamente, Francisca compôs uma melodia que era tão característica de Portugal que parecia até uma sátira, porque era uma mensagem para os que se incomodavam com o barulho dos pobres e com a música das mulheres. Ela entrega isso aos foliões carnavalescos que saem cantando na rua para o ódio dos ricos, gritando dessa mistura de sentimentos que povoavam tanto o coração deles quanto o de Francisca, porque ambos tinham certeza de que as portas do mundo jamais seriam abertas a eles por boa vontade, e por isso teriam que as derrubar. E as palavras que eles cantavam, você já conhece.